Pessoal, sejam bem-vindos ao painel 10. Gostaria de dar boas-vindas aos colegas da Castrolanda. Aqui nós temos produtores e fornecedores de tecnologia. O objetivo desse painel, então, é apresentar casos de biogás na indústria brasileira. Então, esse painel ele é fundamental para que a gente possa dividir quais os arranjos que estão se consolidando, quais são os desafios, quais são as oportunidades para o biogás. E é importante, principalmente, avaliar quais são os aproveitamentos, que estão sendo direcionados para o biogás. Não vou me delongar aqui, já vou passar a palavra para os especialistas. Para que a gente possa começar, vou convidar os colegas, o Carol e o Torben, da Castrolanda, para compartilhar um pouco com a gente sobre o projeto Energic. O caso Energic é um projeto do Grupo Union. Por favor. Ok, obrigado. Obrigado a todos e a todas. Vamos ver agora como é que funciona. Então não era eu. O problema não sou eu. Vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho da Energic. A Energic é do Grupo Union, tá? Para quem não conhece, o Grupo Union é formado da Castrolanda, Frisia e Capal, tá? Que são cooperativas aliadas no Grupo Union, entre vários outros investimentos, e um deles é a geração que a gente vai mostrar hoje. Pode passar? Aqui a gente tem uma foto inicial da nossa estação de geração. Nosso biodigestor é um CSTR, com capacidade total de 4.300 metros cúbicos. Produção de biogás exclusivo para geração elétrica atualmente. Potência instalada de geradores de 1 mega. Utilização da energia elétrica de eletrificação. Obrigado. Via comercialização, via geração distribuída. Produção de biogás diária de 13.075 metros cúbicos. E futuros projetos de produção que a gente vai mostrar aí durante o dia, tanto de biometano como aproveitamento de CO2. Agora funcionou. Vou passar a palavra aqui para o Torben. Boa tarde a todos. Meu nome é Torben. Eu trabalho na supervisão aí da operação das plantas de biogás da Castrolanda. Entre elas está a planta da Energic, que a gente está apresentando o case hoje. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. O Carol, no caso, é nosso engenheiro eletricista. Só para ter uma ideia no biogás as profissões acabam se encontrando, né? Então tem essa multidisciplinaridade aí, que acredito que sem eu, Carol não conseguia desenvolver muita coisa, e sem o Carol também eu não conseguia desenvolver muita coisa num projeto que a gente fala dessa dimensão, que trabalha com uma variedade muito grande de resíduos. Então nessa imagem vocês podem ver onde que a gente está localizado, né? Esse daí é o Distrito Industrial da Castrolanda, em Castro. A localização ali já foi um pouco estratégica, vocês podem observar ali que ao redor tem algumas indústrias, tem frigorífico, unidade de beneficiamento de leite, unidade de seleção de batatas, onde o projeto aí acaba recebendo os descartes desses materiais e acaba processando o biogás. Também dá para observar na imagem, apesar de ela estar um pouco restrita ali, é uma área que tem uma predominância agrícola grande, então isso também acaba facilitando na hora de fazer a aplicação do biofertilizante ou do digestato. Então, como eu falei, essa planta nossa, ela trabalha com uma variedade muito grande de resíduos.
Temos aí recebimento de frigorífico, né, principalmente o lodo flotado, que é um material que tem um potencial bastante grande, principalmente pela presença aí de gordura. Da unidade de beneficiamento de batata, onde ela faz a classificação e esses materiais que não são classificados vão para o biodigestor. Indústria alimentícia em geral. Temos também parceiros, a unidade hoje ela não recebe só resíduos da Castrolanda, nem da Union como um todo, mas sim de empresas parceiras, para a gente poder chegar nesse potencial máximo da planta. Fabricação de cerveja também, que seria realmente cerveja de descarte, também de empresas parceiras que acabam destinando esse material. A gente cobra um valor para fazer essa destinação, conforme o potencial do material. E também agrega na geração nossa de biogás. Beneficiamento de leite e também alguma coisa de óleo vegetal. Óleo vegetal seria glicerina. O pessoal que tem essa fabricação, às vezes, volta e meia, acaba tendo um volume para descarte. É importante salientar aqui que apesar dessa grande variação de resíduos, nenhum material ele entra no biodigestor sem ter uma análise prévia. Tanto do potencial de geração de biogás, como do potencial aí que ele pode ter de inibição na planta. Então, nosso carro-chefe hoje da planta é o frigorífico. Trabalhamos com uma concentração alta de proteína, por consequência também amônia. Mas aí temos alguns materiais que são esses com alta concentração de carboidratos que acabam fazendo esse balanço biológico no sistema. Aí é onde que dá para dizer que a gente tem o coração e o cérebro da planta, né? São duas etapas aí que sem elas a planta realmente não ia ter eficiência, não ia ser operacional. A automação, hoje a gente tem automação de ponta a ponta, né? Pegando desde da alimentação do biodigestor, quantidade diária de alimentação contínua até a parte de geração. Então, o pessoal da Frimeza comentou até anteriormente. A gente tem todos esses dados, mas também tem que ter a parte de trás do computador ali para poder avaliar e fazer a correta caracterização ou a correta análise do material para poder, como eu falei, sempre visando a maior eficiência. E a área laboratorial, então a gente também consegue fazer as análises básicas de operação ali na planta, que também sem essa análise básica você não teria uma planta com essa variedade de resíduos, né, de codigestão eficiente. Essa planta a gente faz análise de matéria orgânica, Fostak, pH, amônia, enfim. Tem que ter, senão uma planta dessa não é eficiente. Aí uma foto aérea da planta, né? Então temos a nossa área administrativa, onde está aquele container verde, laboratório. Nessa área ali em azul é a nossa área de recepção, então o caminhão geralmente é roll-on, ele chega, encaixa ali e bascula sem muito contato com o material. Quando é tanque também só encaixa o mangote e acaba descarregando no tanque. Posterior à recepção ele vai para um tanque de equalização. Esse tanque faz toda a homogeneização do material. Já tentamos trabalhar sem a equalização do material, não funciona também. Há uma grande variedade de metano, de ácidos, enfim. É imprescindível que a gente tenha essa equalização. Pode ver que até um projeto novo ali, que ele está até 100 gramas ao lado. E desse tanque de equalização vai sendo dosado 24 horas para o biodigestor, de acordo com a capacidade dele, né? E posterior a isso, o biogás é encaminhado para os geradores, que é aqueles 4 geradores vermelhos ali, de potência de 300 kW cada um. Temos também, ao final do processo, como eu falei anteriormente, a geração do digestato, do biofertilizante. Hoje a aplicação do digestato gerado é por caminhão em aspersão. Como eu comentei ali, tem uma grande disponibilidade de área agrícola na região. A gente faz essa aplicação nos cooperados da cooperativa, conseguimos fazer um rateio de custos. O pessoal da Folito comentou até na apresentação deles que é muito difícil você monetizar esse material, que é líquido, realmente é muito difícil, a gente encontra essa dificuldade também no nosso sistema. Para secar também é muito complicado, porque depende de uma energia muito grande para fazer essa secagem, então é um processo aí que a gente tem que trabalhar cada vez mais, porque é um dos maiores custos da planta, mas é um material que a gente sabe que tem um valor agregado e, se bem aproveitado, ele pode trazer retorno aí para o nosso cooperado.
Vamos lá, voltando. Os novos projetos, a UDGF Biogás, junto com a Unido. A gente teve a participação ali no projeto da estação de CO2 e biometano, onde aqui até todo mundo fala em biometano e tal, para nós o gas é o biometano, né? A gente vai descartar o biometano? Não, vai voltar para a linha. Mas é um ponto que para nós hoje o uso é exclusivo o CO2, né? Então o biometano para nós hoje está sendo um probleminha lá no meio. Mas com todo o respeito, né? Tá bom o biometano. O projeto em andamento, então, o CO2 ele vai ir para a sensibilização dos animais. E como agora a gente também tem esse metano, a gente está estudando ele transformar o chamuscador, parecido com o projeto da Frimeza, que a Frimeza apresentou aí pela manhã. Tá? Então é um projeto que a gente está visando aí para entrada agora no segundo semestre. O tempo zerou, mas... Aqui só deixar a mensagem, o obrigado nosso e os contatos. Obrigada, Carol. Obrigada, Torbin. Acho que é... Muito interessante a apresentação de vocês. Eu acho que vocês trouxeram aqui para a gente duas grandes tendências, né? A primeira delas é ter centrais de recebimento, né? Então, cada vez mais a gente tem ouvido falar de unidades que estão recebendo outros resíduos para se tratar e como isso se converte em um modelo de negócio, né? Então, vocês estão precificando por substrato, né? Por tonelada de resíduo. Então, como transformar isso em negócio? Então, para mim, isso é, de fato, uma tendência. E o outro ponto é o CO2, que está todo mundo falando, todo mundo quer saber como se usa, né? Se faz sentido utilizar o CO2, ele tem um valor agregado extremamente interessante, então está todo mundo esperando, ansioso por esses resultados que vocês irão compartilhar conosco, com o mercado, assim a gente espera. E não fala muito alto que o biometano é um problema, porque daqui a pouco o pessoal está lá estacionando caminhão para abastecer, né, gente? Com o preço do diesel. Mas é isso aí, obrigada, excelente apresentação. Seguindo aqui, convido agora o Lorenzo. O Lorenzo é da Sebigás Cótica. Ele vai compartilhar conosco sobre biogás de resíduos agroindustriais. Por favor, Lorenzo. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer muito ao Sebigás pelo convite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, compartilhar um pouco da nossa caminhada. Nossa empresa, ela nasce de uma joint venture entre uma empresa da Itália, especializada em biogás, que é a Sebigás, e a Cótica, uma empresa brasileira especializada em engenharia e construção. Essa joint venture aconteceu em torno de 6 anos atrás, e desde esse momento a gente vem trabalhando em desenvolvimento de negócios e tecnologia aplicadas ao setor de biogás brasileiro. As nossas crenças para ter uma planta de sucesso são fundamentalmente essas três. Tá? Que a planta tem que ter uma eficiência de conversão quanto mais elevada possível, um uptime, que seria o tempo que a planta está funcionando na sua vazão de projeto, o quanto mais elevado possível, e OPEX quanto mais baixo. Esses são os pilares que realmente fazem a diferença no business plan real e no retorno do investimento. Trazendo aqui algum exemplo de plantas e de tecnologias de biodigestores que podem ser aplicados, nós temos exemplos tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então, começando a planta mais na parte alta esquerda do vídeo, é uma planta que processa resíduos de frigorífico, é uma planta na Grécia, onde é feita tanto uma geração elétrica quanto uma geração de energia térmica também aproveitada, é uma cogeração. Outra planta de frigorífico na França, mais embaixo a gente trata também torta de filtro de uma fecularia de mandioca, vinhaça, a partir da produção do açúcar e do etanol, e eventualmente cultivos energéticos também podem ser usados, como o caso dessa planta na Tailândia, que é alimentada com capim-elefante. No total, a gente traz uma bagagem técnica de mais de 70 resíduos sendo biodigeridos nos nossos reatores, e mais de 80 plantas realizadas. Entrando um pouco mais no detalhe da tecnologia,
nós desenvolvemos um reator específico para a vinhaça, devido, obviamente, ao grande potencial que esse resíduo, que esse efluente tem na matriz brasileira. Para vocês terem uma ideia, cada litro de etanol gerado, são gerados 12 litros de vinhaça. Esse é um volume realmente muito expressivo. E a vinhaça tem um potencial de geração muito interessante, assim como a torta de filtro, que é o outro resíduo, nesse caso sólido, da produção do açúcar do etanol. Mas voltando às tecnologias, então, para a vinhaça, a gente utiliza o que nós chamamos de CLBR, que é uma tecnologia nossa, proprietária, Covered Lagoon Bioreactor, que ele tem uma série de diferenciais que permitem obter uma eficiência muito elevada na conversão de vinhaça e uma estabilidade de geração de gás, vamos dizer, bem interessante. Para resíduos sólidos, aí a gente usa a tecnologia de CSTR, parecido com o que o Carol apresentou há pouco. São reatores em tanque, tanto em concreto quanto em aço vitrificado, eventualmente, com sistemas de agitação, ou lagoas também com sistema de agitação. Em termos de mapeamento dos resíduos típicos aqui do Brasil, a gente tem um laboratório onde, ao longo desses anos, a gente vem testando vários resíduos orgânicos e várias biomassas. Então, são mais de 340 testes realizados para mapear esses potenciais, chamado BMP, Biomethane Potential. Trazendo algum exemplo aqui de resíduos que se encontram de forma bem comum na matriz brasileira, o que é importante avaliar para dar o pontapé de um eventual projeto? Sem dúvida, os sólidos totais, bem como a matéria orgânica presente nesses sólidos, que são sólidos voláteis, e o BBP, ou seja, o potencial de geração de biogás, e obviamente saber também quanto que desse biogás é metano. Com isso, chega-se no BMP, que é o Biomethane Potential, sempre calculado em relação às toneladas de sólidos voláteis. Bom, fazendo alguns cálculos, a gente pode chegar na quantidade necessária de cada um desses resíduos para ter uma geração de 1 megawatt de energia elétrica equivalente ou 250 normômetro cúbico hora de biometano. Então, trazendo aqui algum exemplo, a gente precisa de em torno de 500 toneladas por dia de vinhaça, 146 de torta, 131 de lodo e assim vai. Só para vocês terem uma ideia, uma usina considerada tamanho médio no Brasil gera em torno de 7.000 metros cúbicos dia de vinhaça. Entrando um pouco mais na pauta principal da nossa palestra, trazendo algum case real. Então, a usina Bonfim, a biodigestão de vinhaça na usina Bonfim da Raízen foi realizada por nós, uma planta que está em operação desde 2019 e está trazendo resultados bem interessantes. Vou passar um vídeo da planta. Antes disso, então aqui a gente trata 9.200 toneladas dia de efluente. Estamos com uma geração de biogás de 187.000 normômetro cúbico dia, o que equivale a 99.000 dia de metano. Isso é possível alcançando uma eficiência de conversão acima de 400.
passa rápido, então vou dar uma acelerada aqui. Essa está sendo construída agora, é a segunda planta da Raízen, e aqui também a gente está aportando a nossa tecnologia de biodigestão de vinhaça. Essa planta vai ser realizada em Piracicaba e a previsão é que gere 80 mil dia, nesse caso, de biometano. A outra, o objetivo é geração de energia elétrica, aqui biometano. Passando rapidamente a outras plantas, biodigestão de resíduo de frigorífico, uma planta de biometano a partir da fração orgânica do resíduo sólido urbano. E esse é um vídeo dessa planta. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para tirar dúvidas. Obrigada, Lorenzo. Isso. Lorenzo não comentou, mas ontem foi falado aqui em um dos nossos painéis da parceria entre a Sulgás e a Cebigás Cótica também, que é um avanço principalmente para o Rio Grande do Sul, né? Esse contrato de venda de biometano. Então a gente teve também ontem o Lamastra comentando aqui um pouco mais sobre a chamada da Copagás aqui no estado do Paraná. Estamos ansiosos para ver também esses projetos, né, que a Copagás recebeu acontecendo. Então a comercialização de biometano, ela é uma realidade, ela está acontecendo. Então é bastante interessante ver o Rio Grande do Sul tendo esse marco junto com a Cebigás. Seguindo então, pessoal, nós vamos aqui para o nosso próximo especialista. O Henrique vai compartilhar um pouco conosco sobre o biogás na Fecularia Três Fronteiras e suas experiências, os desafios. Henrique, a palavra tá contigo. Boa tarde. Me chamo Henrique, né, e tive o convite do pessoal do projeto GF Biogás Brasil para vir participar e contar a experiência de uma usina de geração de energia que não funcionava e hoje funciona, né? Sou advogado de formação, mas era um sonho até do meu pai voltar para o interior e nós construímos uma empresa, né, que trabalha com mandioca. Aí mudamos bastante o ramo, né? Agora tem um advogado falando de biogás aqui. Mas enfim, mas mais que isso, eu sou um empresário que sofreu para fazer funcionar uma usina de geração de energia. A Três Fronteiras fica então do sul aqui no Paraná. Temos 2 biodigestores, um de 100 por 26, um de 100 por 37 metros, 6 de profundidade, dá aproximadamente 25 milhões de litros de volume hídrico, né? Um tempo de retenção hídrica de 31 dias aproximadamente. Nossa moagem é de 320 toneladas de raiz de mandioca por dia aproximada, quando a fábrica está em pleno funcionamento. E isso é primordial para quanto mais a gente funciona, mais vamos ter biogás, né?
e usamos o biogás para energia térmica e elétrica. Quando a gente era menor ali na empresa, nós construímos só um biodigestor de lona e usávamos uma caldeira pequena. E aí partiu posso dizer, a gente tinha o biogás ali, só que a caldeira não dava conta de consumir todo esse biogás. A gente ficava perdendo, queimando gás no ferro. Você fica vendo, o que é isso aqui? Isso aqui é dinheiro indo queimando dinheiro. Então a gente tinha o que a gente pode fazer com esse biogás para voltar para a empresa, né? Naquela época a gente tinha um consumo menor de energia, hoje está mais ou menos em 1.100 kWh, né? Na época era em torno de 700, 600 kWh. Foi quando a gente resolveu aumentar a empresa e já fazer um novo biodigestor, que é aquele na foto, aquele mais para o canto. E quando a gente aumentou a moagem, a gente já programou para fazer energia, né? E comprando até uma caldeira nova para suportar esse novo processo, né? Ali trouxe umas ilustrações aí da descarga de mandioca. Aquela outra foto ali em cima é o momento que a gente separa, né, numa centrífuga. Nós separamos o leite da mandioca ali do efluente, né? O efluente ele vai ali para aquela parte para lavar a mandioca, como mostra ali na foto abaixo, né? O lavador de mandioca. Então a gente já tem mais um uso para essa água, né? Que é separada, que o nosso consumo de água é até elevado, é 800 mil litros por dia, né? Então, mas a gente acaba reaproveitando essa água no lavador, ela passa por 2 processos para usar ela 2 vezes para lavar a mandioca. E no final a foto do nosso produto, que é um produto seco, né, que tem a fécula de mandioca, que é usado para fazer tapioca, né, do prato tapioca mesmo, né, o polvilho doce azedo, aquele do meio, que é um pouco mais granulado. E a tapioca granulada, que não tem tanta fama por aqui, mas é mais em outras regiões do Brasil, eles usam bastante para fazer bolos e pudins, né. Aí o efluente passa por uma caixa para tirar um pouco de terra que pode vir. E aí o efluente vai para as 2 biodigestores, né? E no final vai para a lagoa de fertirrigação, que é aquela... São 2 lagoas que a gente tem pequenininha também, uma para alimentando cada sistema. Um sistema de aspersores e um sistema de canhão. A gente acaba irrigando uma área de 101 hectares com esse digestato. Tivemos bastante problema para implementar essa usina de geração de energia, né? Primeiro que é diferente de uma solar, por exemplo, você vai lá, conversa com uma pessoa, vai, monta tudo. A gente teve que reunir o pessoal do biodigestor, que entende do biogás, teve que reunir o pessoal da automação, um projeto elétrico e um projeto para lidar com o biogás em si, que é para alimentar os motogeradores, né? Aí isso já é um pouco mais difícil, por exemplo, com o solar, né? O problema que a gente teve, o projeto vai ser tal. A gente fez a reunião, isso daqui vai ser sua usina. A gente foi atrás do banco, fez um financiamento para 10 anos. Só que não era bem isso daí, né? Depois a gente foi tendo surpresas no caminho. Mas espera aí, terminamos toda a parte civil, tá ali construída, vamos fazer Tá aqui os geradores. Os geradores chegaram em julho de 2019. A gente foi começar a testar quase um ano depois, né? A gente ficava, não, onde é que põe isso aqui? Vamos fazer ali. Ali o prédio para colocar os motogeradores, ali o prédio da parte elétrica, tudo. Terminamos. Mas espera aí. A gente precisa tratar o biogás também, tem que fazer outro prédio. Foram vários fatores que foram postergando, e a gente pagando lá as parcelas do financiamento, né? E quando que isso aqui vai sair, né? Mas tá, vamos lá, vamos colocar aí, precisamos nos compressores, precisamos de um chiller para desumidificar, etc. O que a gente foi notando com isso é que, ao menos naquela época, faltava mais experiência com o biogás em si, né? Esse tipo de evento aqui é importante por causa disso também, para a gente vamos pegar esses erros e vamos fazê-los não acontecer mais, né? E a gente passou por vários problemas, né? Mas, enfim, aí teve que fazer esse novo prédio. Aí começou uma empresa a jogar a responsabilidade para outra. Não, mas espera aí, vamos contratar então uma empresa que vai mexer com a hidráulica do gás. Vamos fazer tudo bonitinho. Aí o pessoal do biodigestor junto com os geradores, indicaram uma empresa. Aí o pessoal foi lá, foi instalar as coisas. Falei, e aí,
Já mexeu com isso antes? Não, primeira vez. Nossa, né? Eu me sentiu muito uma cobaia, né, nessa época, né? Porque ficou... O que tinha que acontecer que era funcionar, não funcionava, né? Aí, o que aconteceu? A gente contratou outra pessoa, um engenheiro, para ser um gestor do projeto, para juntar essas 5 empresas que tinha agora, falar, ó, isso aqui é o cronograma, cada um faz a sua parte aí e vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Aí foi indicado para a gente na época um sistema de alta pressão de biogás. Trabalhava em 7 kg, né, a pressão. Só que a gente começou a ter várias dificuldades com isso. O chiller que foi dimensionado, ele não suportava a temperatura. Acho que ninguém sabia a temperatura que ia ficar o biogás. Aí ligou lá, que temperatura? 100 graus o biogás. Aí, o que aconteceu? A gente rodou um tempo, dali a pouco, aquele barulheiro, aquela coisa lá no chiller, o que aconteceu? Derreteu tudo por dentro do encanamento do chiller. Não suportava os 100 graus. A gente, puxa vida, né? E agora, né? Aí, a gente lá mesmo, a gente teve que improvisamos, compramos um monte de cano lá de inox, fizemos um trocador de calor, enfiamos numa lagoinha que estava parado do lado, só para o gás passar lá dentro para ver se ele chegava a uma temperatura menor. Só gambiarra, né? Mas, enfim, por algum momento funcionou. Nesse meio tempo a gente rodou lá com os geradores, foi salve-se quem puder, né? Porque 100 graus, umidade alta, mas a gente tinha que pagar as contas, né? Esse novo investimento, desse novo prédio, essas novas coisas, foi tirado dinheiro do giro da empresa, né? A gente precisava pagar, né? Não estava previsto, não tinha sido incluso no financiamento, foi na época acho que uns 300 mil, mais só desse novo bloco com os equipamentos e tudo mais, mas enfim. Aí, mais problemas. O compressor não era próprio para biogás e descobriu na prática. Precisava de 3 compressores para rodar a usina e compramos 5 de tanto que quebrava e por muito tempo só tinha 2 rodando ou 1. Ninguém dava mais garantia de manutenção, esse compressor não serve, eu conserto, mas não quero mais saber disso aí, não tenho garantia nenhuma. E ficava nessa, a gente mais consertando, era 5, 6 mil cada conserto e não parava de consertar. E não rodava, indústria parada e biogás lá no flare do mesmo jeito, agora só queimava mais do que antes, né? E a energia parasitária era muito grande, porque esses compressores tinham motores lá de 2 de 25 e um de 30 CV, para você rodar uma usina. Quanto você já não gastava? A gente gastava 800 kWh só para rodar ela, né? E o que aconteceu? Que essa quebradeira, além desses compressores, eles gastam um óleo específico, um óleo de compressor, é bem caro, vende nos frasquinhos pequenos, toda semana é R$1.000, até mais reais de óleo, porque ficava, de alguma forma o biogás ficava contaminando esse óleo, e perdia e não rolava. Outro problema da alta pressão, nos foi vendida a ideia de que, olha, para rodar, você vai poder, quando a gente está no fim de linha da Copel, e qualquer coisa dá problema e eles, só vamos no outro dia resolver porque a gente não entra em área rural, porque a gente foi cobrar deles, senão a gente toma tiro dos produtores. Então é só no outro dia que a gente vai resolver. E acabava a energia, a gente ficava lá com o produto, o pessoal jogando balde para não endurecer, né? O leite da mandioca, ele é bem... Você deixa ele parado, ele vira uma pedra, né? Fica o pessoal com balde, compra um monte de caixa d'água para essas situações. E a pessoa lá, enfim... acho que não cheguei nem na metade, acabou o tempo, mas enfim. Foi vendido com alta pressão, a gente consegue dar o start na usina e você vai conseguir rodar quando faltar energia da Copel. Tem uma usina de 750 kW, vai conseguir rodar na época lá que a gente consumia até menos que isso um pouco. Então você vai conseguir rodar. O que aconteceu na prática? Olha, o seu biogás não é tão bom assim, depois de tudo instalado. Não foi feita uma prévia de análise do biogás, seu biogás vai rodar tanto. E o 250 que a gente tinha por gerador, no máximo rodava em 200, porque o nosso teor de metano é de 52%. Eu falava, mas você vê o manual lá, ele diz que para rodar em 250 precisa estar com 60 e poucos % de metano. Eu falei, mas não é meu gás, por que não fez uma análise prévia, né? Então já caiu daí para 690 a nossa capacidade só de
de capacidade do gerador, porque a gente teve outras consultas, ele não é bem 250, ele é 230. Ah, mas a gente vai rodar em 200 no máximo, então caiu para 600. E se o gás está um pouquinho mais baixo, você roda ali em 560, já não rodava mais, a alta pressão não tinha mais um porquê de ser, né? Porque só está ali para gastar energia. E outra, a gente tem motores grandes lá, no nosso caso, o nosso maior motor é de 150 CV. Com a usina ele não dá start, então só por isso não precisava ter feito essa alta pressão, né? Tinha uns vasos lá, umas coisas grandes, enfim. Vamos ver aqui. Aí na época de implantação, o prédio que foi feito lá para colocar os geradores ainda estava tudo enlonado, o prédio da parte elétrica, o chiller no outro lugar que foi feito depois, né, um chiller da Monofrio, um chiller muito bom inclusive. E ali uns vasos também que usava para, como se fosse fazer um pulmão, né, na época de alta pressão. Isso é na alta pressão, época de implantação. Eu trouxe uma foto também daquele trocador improvisado, né. É a única foto que tinha, desculpa, né, ficou com um pedaço do dedo ali. Mas, enfim, a gente colocou lá para conseguir, depois de um tempo, rodar ao menos solucionar provisoriamente a questão da umidade, né, e da temperatura, mas também, enfim, tivemos uma mudança no processo da usina, né, aí que foi a parte, até a gente rodar a empresa, aliás, até rodar essa usina, fizemos um investimento de 10 anos com parcela anual, até ela rodar estável já tinha sido pago 3 parcelas já, né? E a gente nem rodando ainda, né? Tinha sido um desastre para a empresa, mas enfim, vamos fazer funcionar isso daqui. Não tinha vantagem na alta pressão no caso concreto, né? Como eu acabei de dizer. E nós conversamos hoje até amigo meu, Fabiano, da Leão, e ele deu uma assistência para a gente, vamos simplificar esse processo. O que eu aprendi lá na engenharia mecânica é que quanto mais difícil você faz, é pior. Faz o fácil que funciona. Aí mudou da alta pressão para baixa pressão com compressores radiais. Ao invés de ter aquela quebradeira, aquele óleo se estragando toda hora, eu tive 2 problemas de trocar selo mecânico só, até hoje, depois dessa troca. E fora que o consumo parasitário caiu para 34 kWh e ficou esse 46 na verdade é 37, né, que eu tinha corrigido porque ele não funciona na potência máxima toda hora, os chillers, né? Mas ele foi para 37 kWh. Né? O consumo parasitário diminuiu bastante e tivemos um novo startup. Aí que a usina começou a funcionar de uma maneira ainda precária, porque a gente precisava nos desumidificadores modulares ali para a gente chegar numa temperatura adequada também, né? A manutenção da usina, eu incluí umas corretivas grandes nela, né? Para chegar no número melhor. Hoje, essa usina de 3 geradores, ela me custa R$ 9.554 em média, tanto de manutenção corretiva quanto preventiva, né? E ao final, com o projeto do GF, nós tivemos a implantação dos desumidificadores da Leão, modulares, para ajudar também na questão da umidade e temperatura. Isso, lá no começo da usina, teve que ser instalado um compressor pela distância, tudo, mas acredito que seja um padrão, um compressor radial para alimentar, para fazer a ponte lá do biodigestor até a usina. Aí hoje ela está assim, né? Tem o chiller, estamos usando com redundância, que a gente acabou consertando ele depois, deixou todo o sistema, teve outros problemas dele, mas hoje já funciona. E ali embaixo a maneira precária que a gente rodou, mas que funcionou, que é naquela foto do canto lá, que a gente só colocou 3 compressores radiais simples, ligou direto nos motogeradores e funcionou. E a última foto com os desumidificadores modulares do projeto da Leão, né, pelo projeto do GF Biogás Brasil, que hoje é assim que funciona e funciona de maneira bem estável, o custo é menor, bem menor do que a gente já passou, né? E algumas coisas, né, considerações, vou tentar ser o mais breve possível agora. Quando a gente roda a usina no máximo, a gente não consegue usar hoje, né, a situação nossa, o biogás na caldeira, e isso você vai ter que ver o que compensa, né? Porque o custo para você, pelo menos para a gente gasta 1 carrinho de lenha por hora com o biogás, ou 4 carrinhos sem o biogás na nossa caldeira maior, que ela, de qualquer forma, ela precisa de lenha.
né? E se eu quiser só produzir energia, eu nem tenho o balão mais, fica todo murcho, né? Daí a gente para normalmente no domingo, né? Mas a gente acaba, por vezes, optando por usar lenha na caldeira para priorizar a energia. Aí depende muito do preço da lenha e o que vai vir aí, que estão dizendo que vai faltar lenha no mercado, né? Daqui a um tempo, né? Talvez esse é um momento que a gente vai trabalhar um pouco menos de geração de energia, né? E o desempenho da nossa usina depende da moagem da indústria, né? Porque senão a gente não vai ter o biogás. Então, se a indústria ficar parada um tempo, não temos energia. O clima influencia bastante. Se está calor, vai estar mais biogás. Se está frio, vai ter menos. Se vai chover, você tem que ver se você... Isso mais no manejo, falando no dia a dia. Você está lá, você vai ver os balões grandes lá. Vai chover, não tem problema. Pode estar rodando, porque a água vai cair para fora dele. E agora, se eu ficar rodando sempre, o biodigestor vai ficar murcho, a água vai cair em cima. Então são vários fatores. Vai vir a chuva, você vai ver, vou rodar ou não vou rodar? Porque se eu tiver com pouco biogás, vou ter que colocar 4 funcionários o dia inteiro para tirar a água de cima da lona. Então é um problema. Saídas, uma coisa interessante, saída do biodigestor, façam várias saídas, vocês trabalham com biodigestor, para não depender de uma só. Senão pode acontecer de tampar, ou aconteceu com a gente teve que parar 3 dias a usina porque o vento virou de lado e o biogás foi todo pro outro. Aí não puxava na ponta. Então são várias coisas do dia a dia que é interessante você já evitar esse problema, né? O pessoal que faz biodigestor, façam várias saídas, prevejam isso. A bandeira tarifária também, eu tive já uma bandeira de 60 e poucos mil e consegui baixar para 20, priorizando no momento. Claro que você tem muito biogás, você vai rodar todo momento, mas a gente priorizou rodar só quando a fábrica estava funcionando para comprar menos energia da Copel, né, nossa concessionária. Então daí consegui baixar de 60 para 20 mil. São toda questão de manejo, né, no dia a dia que você está ali, está olhando, está operando para fazer funcionar da melhor forma possível, né. E outra coisa que eu trouxe alguns dados ali, o ano passado a gente comprou da Copel 2 gigawatts, né, e gerou 2,3, então já estamos gerando mais da metade da energia que a gente consome, né. Com o tempo vamos ter aí as novas implementações do projeto do GF Biogás Brasil, vamos ter mais dados, né, dados de vazão de gás e chegar em dados mais exatos, né, mas eu trouxe só ilustrativamente uma... Cadê aqui? Eu trouxe só um exemplo de uma conta sem gerar energia, que esse mês a gente estava fazendo uma manutenção no biodigestor que atende os geradores. Ele deu 360 mil de energia, consumimos 475.740 kWh. Eu coloquei ali fatura sem tributos porque tem os tributos, às vezes, como vem embutido, tem para empresas, algumas empresas você vai conseguir usar aquele crédito todo, outras aquele crédito todo não é muito interessante, né? Dependendo da situação tributária de cada empresa. E aqui eu trouxe... Esperar um pouco. Então aqui esse outro mês a gente consumiu um pouco mais, consumimos 523.942 kWh e geramos 308 mil. Nesse mês eu coloquei aquela economia, é uma economia mínima, tá? Porque se aquele crédito de ICMS não é interessante para mim naquele momento, vai virar economia também. E nesse porte ia dar mais de 100 mil de ICMS, se fosse no consumo total comprando da Copel. E nesse caso ali ele baixou ali para torno de 20 mil mais ou menos, 20 e poucos mil. E aqui um outro mês que a gente gerou pouco, estava com um gerador em manutenção, a gente consumiu mais a Copel, ainda teria uma economia, sem considerar o imposto, né, de 57 mil reais. Eu digo economia mínima, porque no nosso caso, por exemplo, já chegou exercício que a gente perdeu o crédito de ICMS. Aí depende da realidade de cada empresa. A gente pode comprar produto de outra fecularia para reindustrializar e gerar bastante crédito ali.
Então, ter aqui esse crédito já de cara, ó, toma aqui, Copel, toma esse dinheiro, fica aí de crédito para ICMS, eu acredito não ser interessante. E você acaba com... Você tem menos opções de atuar no seu planejamento tributário se já deixar todo esse dinheiro com a Copel. E é isso, eu pulei algumas coisas, mas eu estourei bastante o tempo. E é essa experiência que nós tivemos para fazer funcionar a nossa usina de geração de energia biogás. Obrigada, Henrique. Imagina. É esse o objetivo do painel, né? Trazer um produtor para que o produtor possa compartilhar as suas experiências, né? E a gente não está aqui para romantizar o biogás, né? Para romantizar os projetos, para dizer que a gente vive em um cenário onde temos as mil maravilhas. Não é isso, e os problemas eles precisam sim, né? Precisa se dar à luz a esses problemas para que a gente possa trabalhar, e esse é um dos momentos, né? Para que a gente possa discutir sobre isso, para que a gente possa pensar junto aqui em como mitigar, minimizar esse tipo de problema, integrar fornecedores. Falamos, né? Nós ouvimos ontem em algum dos painéis essa dificuldade de se integrar vários fornecedores. A gente tem um produtor que é um produtor de suíno, é um produtor que está processando mandioca. O foco não é a produção de biogás, né? Então, acaba que os produtores muitas vezes precisam ali aprender como funciona, né, a tecnologia do biogás, para ter condições de fazer essa integração dos fornecedores e muitas vezes a duras penas, né? Como foi o teu caso, né? E que acaba sofrendo bastante, dando muita canelada, até que a coisa funcione, se alinhe e dê certo. Então, acho que é fundamental que a gente traga isso, discuta sobre isso, pense e reflita. Está aqui o Lorenzo, né? Representando a cadeia de fornecimento, para que também possa nos ajudar em relação a isso, como tentar minimizar isso ao longo dos anos. A gente fala... Quem está um pouco mais de tempo no setor de biogás, sempre em algum momento ouviu falar disso, né? Dessa dificuldade de integrar os fornecedores. E um fornecedor fala isso para mim, outro fornecedor fala Y. Como é que faz, né? Como é que escolhe, como é que direciona? Então, reduzir essa simetria de informações, fazer essa integração, ela é fundamental para que a gente consiga ter projetos cada vez mais seguros, né? Com alta performance. Seguindo, então, nós vamos agora para a Giovanni, da Cocal. A Giovanni vai falar um pouco sobre o modelo de negócio com máxima utilização de resíduos e subprodutos agroindustriais, o caso da Cocal. Está contigo, Giovanni, vou passar aqui o microfone. Por favor. Obrigada, Daiane. Boa tarde a todos. Sei que eu estou quase dando um abraço no Henrique, né? Porque depois de tudo que ele sofreu, né? Mas para te tranquilizar, né? Mesmo a Cocal sendo uma usina, né? Maior, e a gente passa pelos mesmos problemas, tá? Não é só você. Bom, meu nome é Giovanni, vou falar um pouquinho da história da Cocal, né? Na produção de biogás. Para quem não conhece, né, a Cocal ela é uma usina de açúcar e álcool. Nós temos 2 unidades, né, uma em Paraguaçu Paulista e uma em Narandiba. Ambas localizadas no Oeste Paulista, né, próximas a Presidente Prudente. E a planta onde nós temos a produção de biogás é a planta de Narandiba. Então lá, além da produção de açúcar e álcool, a gente tem a produção também de biogás, biometano, energia elétrica, levedura e CO2 também, tá? Um pouquinho dos nossos números, né, para entender um pouquinho do nosso processo também, né. Sob gestão da Cocal, nós temos 142 mil hectares de área, quase 9 milhões de toneladas de cana por ano que são processadas. Isso nos permite ter uma capacidade instalada, né, de produção de açúcar de 720 mil toneladas, 400 milhões de litros de etanol também, além de 470 mil megawatts de energia elétrica que podem ser exportadas, né? Isso equivale ao abastecimento de uma cidade aproximadamente com 750 mil habitantes, tá? Falando um pouquinho da parte de novas plantas, de novos negócios, né? Hoje a gente tem uma capacidade de produção de 33 milhões de metros cúbicos de biogás, que depois de purificado pode ter um potencial de geração de 9 milhões de normal metro cúbico de biometano e 35 mil megawatts de GD.
tá? Além disso, a gente também consegue recuperar o CO2, né, que nos dá aí o potencial de geração de 16 mil toneladas, e aproximadamente 6,5 mil toneladas de levedura. E, claro, isso tudo é possível porque temos aí 5 mil colaboradores participando e trabalhando com todas essas áreas de processo. Qual que foi a motivação, né? Por que a Cocal se permitiu sonhar, né, e conceber esse projeto de produção de biogás e biometano, né? A possibilidade de produção, né, com uma tecnologia disponível aí durante 12 meses no ano. E aí vocês podem me perguntar, mas e o que vocês fazem, né, na entre safra, né? Já teve alguns colegas que perguntaram, né, para nós antes da palestra. A gente trabalha basicamente com vinhaça e torta de filtro. Tem outros substratos também, mas a gente não vai ter tempo, né, para poder explorar um pouco disso. Então a vinhaça e a torta a gente consegue trabalhar durante toda a safra, e na entre safra a gente utiliza só a torta de filtro, que a gente vai armazenando durante a safra, né, vai controlando a produção para que durante a entre safra a gente tenha torta disponível para não parar nem um dia sequer, tá? A demanda de biogás na região de Presidente Prudente, a gente vai ver mais para frente que o gasoduto, né, de gás natural, ele está um pouco longe. Aliás, nós, né, na região de Presidente Prudente, estamos bem longe, né, é uma área um pouco isolada no oeste do estado, né. O programa Renova Bio, com incentivos, né, à redução de emissões de CO2. O consumo de 30 milhões de litros de diesel por safra na Cocal. Então, só dentro de casa eu falo que a gente já tem um potencial, né, de substituição do diesel pelo biometano, e esse é um grande desafio que a Cocal tem trabalhado desde do início, né, da produção. E a oportunidade de venda de energia elétrica via GD, né? Claro que aí aqui também a gente não dá tempo da gente discutir, né, qual que é o balanço econômico disso, tendo em vista o preço da energia que está bem baixo, né? Então, obviamente, em determinados momentos compensa mais a gente vender o biometano, comercializar o biometano, do que energia elétrica, tá? Aqui um pouquinho do nosso processo, né? Então, hoje, falando especificamente da planta de Narandiba, a gente processa 5.200.000 toneladas de cana, e desse processamento a gente tem a geração dos dois principais subprodutos que são utilizados para a produção de biogás, que é a torta de filtro e a vinhaça. Então, hoje, por ano, a gente tem a geração de 1.500.000 metros cúbicos de vinhaça e 130.000 toneladas de torta de filtro, tá? Então, a parte líquida, né, a vinhaça, ela é direcionada para os biodigestores horizontais, e a torta de filtro direcionada para os biodigestores verticais, só a rota sólida, né? O biogás que é gerado, né, em ambas as rotas, totaliza aí mais ou menos 33 milhões de metros cúbicos por ano, que passa por um processo prévio, né, de pré-tratamento antes da purificação, que é o processo de dessulfurização. Após esse processo da desulfer, né, eu tenho duas alternativas, né, de utilização do biogás. Praticamente, a gente pode falar 50%, né, que foi o que foi pensado no projeto, né, de metade ser aproveitado para geração de energia elétrica nos motogeradores, e metade ser utilizada na purificação para a produção de biometano, tá? E aí é aqui que eu falo que depende muito do momento comercial, tá? Hoje nós temos 3 possibilidades de utilização do biometano, né? Mais ou menos 4 milhões de metros cúbicos por ano é o potencial que deveria ser destinado ao gasoduto, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, para clientes, né, da região, como Narandiba, Pirapó e Presidente Prudente. Tem uma pequena parcela que é destinada para consumo interno, né, na frota da Cocal, e depois também tem um slide falando um pouquinho disso, e o restante é distribuído e comercializado por meio de carretas, né, nos skids de cilindro, tá?
E aí é muito importante também comentar que do processo, né, de biodigestão, a geração do digestato, dos biofertilizantes. Então, hoje, todo o organogel e liquefértil que é gerado, ele é direcionado para a agrícola, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes, né, das dificuldades, né, e às vezes até a mudança de mindset dentro da companhia mesmo, né, para aprovações de determinados projetos, né. E aí eu queria comentar com relação ao ponto de vista da agrícola, né, que quando foi falado, né, de que iria ser gerado, né, um digestato, um organogel liquefértil que deveria ser direcionado para o campo novamente, surgiu aquela resistência, né, de não, mas eu já utilizo a vinhaça, né, eu não preciso de um outro biofertilizante, né. E hoje, quando nós temos problemas na planta de biodigestão, onde não é gerado o volume necessário para a agrícola de organogel e liquefértil, a agrícola reclama, porque hoje o que é gerado de biofertilizante, o resultado na agrícola é fantástico, e hoje eles pedem que toda a vinhaça seja passada para a biodigestão para ter o liquefértil como biofertilizante. Tem um vídeo aqui, será que o pessoal pode me ajudar? Depois desse slide tem um vídeo, que é uma tomada da planta, mas se não der, não tem problema. Não? Ok. Eu vou voltar aqui então. E a gente vai falando. Aqui é um overview da planta, né? Nós temos 4 biodigestores horizontais, com capacidade de 16 mil metros cúbicos cada biodigestor. Temos 2 biodigestores verticais, eu não vou conseguir aqui, com capacidade de 8 mil metros cúbicos cada. 4 silos, né, para o armazenamento da torta e compactação, né, equalização. Temos 2 lagoas buffer de vinhaça de 10 mil metros cúbicos de capacidade cada. Temos a área da dessulfurização, processo de purificação, que é PSA hoje, os motogeradores. E bem no cantinho aqui, a gente tem a estação de transferência de custódia com a Gás Brasiliano, que é o gasoduto, né? Então, veja que está bem grudado aqui mesmo o nosso processo, né? A partir daqui, a gente já faz a transferência, e a parte de distribuição, né, para o gasoduto é responsabilidade da Gás Brasiliano, tá? Opa. Aqui o projeto Cidades Sustentáveis é relacionado ao nosso gasoduto, né? Então, é a primeira cidade com um gasoduto, um sistema de distribuição exclusivo de biometano no mundo, né? Então, o que eu tinha comentado sobre o gasoduto, né, de gás natural, você pode ver que ele é distante da região onde nós estamos, né, bem no oeste paulista. E com essa parceria com a Gás Brasiliano foi possível, né, ter 68 quilômetros de rede, né, de gasoduto ligando, né, aqui a cidade de Narandiba, né, onde nós temos a planta de biogás, até a cidade maior, a região com mais demanda, né, de indústria, em Presidente Prudente, tá? Aqui um pouquinho dos nossos testes, né, de biometano na frota, né? A gente tem o sistema de retrofit, que é a substituição completa do motor, né? Então, nós já temos 3 motobombas a biometano em funcionamento, um caminhão de 330 CV, o sistema dual fuel, onde eu posso usar, né, ou o diesel ou biometano, ou etanol ou biometano. Também já temos alguns veículos. O original já vindo, né, de fábrica, 100% biometano. Também já temos um trator e 5 caminhões rodando. E o otolizado, que é a conversão de motores, né, de motor diesel para gasolina. Então, só na safra, agora 23, 24, né, nós temos 12 equipamentos aprovados tecnicamente, né, aqui com o flagzinho verde. E isso já
daria uma demanda de biometano de 480 mil metros cúbicos, tá? Então, falo que não adianta a gente querer vender biometano se a gente não fizer o trabalho dentro de casa também, né? Então, a ideia é expandir esse uso, né, do biometano com as tecnologias que já foram testadas. Aqui só um pouquinho para a gente entender a importância, né, da utilização de biofertilizantes e o biometano também com relação à redução de emissão de CO2, né? Para a produção do etanol 1G, a gente tem que 92%, né, das emissões de CO2 são causadas por fertilizantes, combustíveis e agrotóxicos. Então, aqui, 63% dos fertilizantes, né, eu consigo mitigar quando eu uso os biofertilizantes gerados na produção de biogás, eu tenho uma queda de 75% nas emissões de CO2. Tá? Com relação aos combustíveis, se eu utilizar todo o potencial de biometano que eu tenho, né, na produção, né, dentro da usina, eu reduziria 95% nas emissões de CO2. Então, é um número bastante expressivo. Aqui, a gente gosta muito de compartilhar, né, essa visão da Cocal de economia circular, né, porque a gente sabe que tem muita dificuldade e depois a gente pode discutir um pouquinho isso, mas hoje tudo que é gerado é utilizado, né? Então, o nosso produto principal, a gente fala que é a cana-de-açúcar, então os nossos outros 2 produtos que vieram primeiro, né, açúcar e etanol, mas do processo de produção, né, de açúcar e etanol, né, nós temos outros subprodutos, como a vinhaça, torta de filtro, palha, e isso é utilizado já para a produção de biogás, né? Então, com o biogás a gente consegue gerar eletricidade, assim como o bagaço e a palha, que é gerado na produção e no processamento, né, da cana-de-açúcar, também é gerado para eletricidade. Aqui do biogás a gente tem a geração de biometano, que eu consigo ter a geração de crédito de carbono. Além do CO2, que é recuperado, nós também recuperamos o CO2, que é gerado na fermentação também, na usina de álcool, tá? Gerando na planta de purificação e liquefação de CO2 que nós temos, né, com a geração de CO2 food grade, que é comercializado também, além da levedura, que também é comercializada. E os fertilizantes, eles acabam retornando aqui para o campo, para a plantação de cana-de-açúcar. Então, tudo que é gerado, ele é reaproveitado, é reutilizado, aumentando assim o valor à cadeia de produção de biogás e da cana. Tá? É isso, pessoal. Obrigada, Giovanni. 2 pontos a comentar só. Primeira questão do projeto Cidades Sustentáveis. Ontem, nosso colega da Gás Brasiliano comentou, né, o investimento ali de aproximadamente 180 milhões de reais para mais de 60 quilômetros de rede. Quando a gente comenta da interiorização do gás, é exatamente sobre isso. Esse é o ponto. E também sobre a visão da Cocal em relação à economia circular, a gente consegue observar que o biogás ele acaba sendo quase que um ponto central ali para que a gente consiga de fato ter uma economia circular dentro das indústrias, dentro do processo, né, industrial. Então ele está ali, ele fica como um ponto central para que todas essas pontas comecem a se conectar, se juntem e façam sentido, né, sob a ótica da economia circular. Pessoal, eu não comentei antes, mas vocês já sabem. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas aos nossos especialistas, fiquem à vontade. No final do bloco de notas tem aí o espaço para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Então, enviem aqui para a gente, que agora nós começamos a segunda etapa, que é a etapa das perguntas, né? O momento de bate-papo com os nossos especialistas. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para dividir com todos vocês, tá? A gente tem falado muito sobre estudos, sobre o potencial. As indústrias têm um potencial super alto para se produzir biogás, tem muitos estudos. Enfim, na prática, a gente acaba vendo uma certa dificuldade em tirar esses projetos do papel.
né? Então, na opinião de vocês, o que falta para que esses projetos eles se tornem realidade, eles passem a se materializar? Sei quem quer começar, mas eu entrego essa pergunta a todos vocês e gostaria de ouvir o ponto de vista de vocês. Eu acho que um ponto bastante relevante aí é o caso aí da fecularia também, com o Henrique. Na região também, lá a gente tem bastante produtores que passaram por isso no passado. A gente em si, o projeto ali, quem viu a apresentação parece que é mil maravilhas, mas a gente também houve um tempo de dor, tá? Até eu acionei o pessoal da Cótica aí, um tempo atrás também, para nos auxiliar a rodar o projeto. Então eu vejo que a dificuldade de integrar todos, que já foi comentado lá em todo o painel está sendo comentado a mesma coisa. O problema é a integração e acaba que a gente tem que virar um especialista de biogás para integrar toda a tecnologia, biodigestor, sistema de linha, compressor, máquina, tamanho de lagoa. Então, daí vem os projetos turnkey, né? A Cótica hoje é um parceiro aí que já faz esse tipo de projeto, só que depende a hora quando você vai colocar no papel para provar, daí você vai em custo, vai em questão de financiamento. Hoje em si, com o juro que está, eu vejo que é totalmente inviável o projeto, mas eu vejo que na hora que você fala assim, cara, se eu tivesse colocado 1 milhão a mais no projeto, eu estaria mais tranquilo hoje. E o projeto estaria rodando há 3 anos atrás. Então, e esse 1 milhão já estaria pago. Então é um detalhe que de vez em quando a gente vai muito no custo do barato, que é o que o Henrique falou. Quantas vezes você já fez esse tipo de trabalho? Ah, nunca fiz. Daí claro que vai ser mais barato. O cara não sabe do risco que está correndo, não sabe o que está fazendo, vai tentar na tentativa e erro. E quem que vai ser a cobaia? Né? Então é ali que eu acho que mora o principal perigo de todos os investidores. Que hoje, pensando pelo tempo que a gente tem já de vivência no biogás tal, a gente está engatinhando ainda, faz 4 anos que a gente está. Então, mas hoje a gente já tem uma maturidade um pouquinho melhor, que eu falo, se fosse para montar hoje a mesma indústria, a gente ia ter montado diferente. Ter ido mais devagar, ter partido para uma solução turnkey, porque realmente a gente não tinha experiência, e não tentar fazer um monte de compra separado. Eu vou comprar tubo, que eu vou fazer com o cara de instalação de tubo. Eu vou comprar o concreto para o cara subir a civil. Então é um sistema bem delicado, principalmente no primeiro passo. Depois que você está vivendo tal, você já consegue fazer algumas melhorias no sistema tal. Mas realmente, quem vive disso e respira o biogás, né, que é os integradores, eu vejo que eles trazem muita tecnologia e também vivenciam. A gente vai estar na nossa planta, vai respirar a nossa planta ali, só que não sabe o que está tendo de melhoria já fora do país, que até eu vejo que o pessoal das joint ventures aí que estão entrando, tem esse diferencial, porque, cara, é uma cabeça pensante aqui no Brasil, que corre atrás do mercado tropicalizar aquilo ali, mas vem com muita tecnologia de fora e agrega bastante o potencial de geração. E a gente fala de eficiência, quantos metros cúbicos de biogás para gerar um mega de energia. Então, todos esses pontinhos ali, daqui a pouco você fala, essa máquina é boa, só que o consumo dela é alto. Daí tem pontos que também dá para ponderar. Eu acho que era isso minha contribuição. E adicionando aí o que o colega disse, a gente vê muito no setor do campo, né, os produtores, normalmente uma boa parte são pessoas simples, assim, e o que eu acho que pontos chaves, quem fornece serviço tem que entregar mais um pacote completo, né, para não ter esse joga
joga para um, joga para o outro, quando começa a dar problema, tem que vir com o negócio mais pronto. E, por outro lado, financiamento, né? Porque a pessoa vai fazer a continha. Quanto tempo que isso vai se pagar, né? É isso que... E, ultimamente, está... Como eu disse lá, a gente pegou um empréstimo lá para 10 anos, lá que tinha uma condição boa. Hoje não tem mais. Hoje eu peço, o que você tem aí? Vai no banco, o que você tem aí? Não tem mais. Então, é uma coisa que dificulta, né? Daiane, eu queria complementar que assim, acho que tem vários pontos e seja para o pequeno produtor ou para o grande produtor, as dificuldades elas existem. A nossa planta está funcionando há 1 ano e meio e a gente ainda está naquela curva de aprendizado, fomos descobrindo coisas também que não sabíamos, mas eu acho que é muito mais do que só o lucro. Eu falo que acho que a gente está vivendo um momento único de mudança de mindset, que claro, se eu for falar isso para o meu diretor, ele vai falar, não, se eu não for viável, eu não vou fazer. Mas é o momento que a gente está tendo oportunidade de ação, né, com relação a energias renováveis, sustentáveis, redução de emissão de CO2, que se a gente não fizer isso agora e não for imputando isso na cabeça das pessoas, daqui a pouco não vai ter mais plano de biogás, não vai ter mundo, não vai ter mais nada, né? Um outro ponto também é a questão dos estudos, né? Acho que o Carol falou, né, de trazer tecnologia de fora, né? Então, assim, a gente viveu isso na Cocal, que ao mesmo tempo que tinha que resolver o problema do processo, a gente já estava buscando fora também a ajuda de tecnologia e para isso o fórum, assim, ele é excelente, ele abre muitas oportunidades da gente conhecer pessoas, né, que a gente liga depois e eles ajudam mesmo, viu? Porque o que a gente liga e pede ajuda e somos atendidos, e acho que a troca de informação, né? Aqui não deu tempo de falar os perrengues que a gente já passou, mas a gente fala, porque é exatamente para que o outro produtor ele não passe pelo mesmo problema que nós, porque nós não somos concorrentes. Eu faço biogás de etanol, de vinhaça e torta, você faz de fecularia. Então, assim, mas tem alguns problemas, alguns parâmetros que são os mesmos, que a gente precisa controlar, né? Então, às vezes, o que deu errado para mim pode dar errado para você e a gente consegue, né, se ajudar no meio. Bom, para complementar o que vocês falaram, eu estou muito de acordo com os pontos que vocês trazeram. Acho que para que a palavra potencial possa deixar de ser usada e finalmente se possa usar para falar de projetos que estão acontecendo em grande escala, em grande número aqui no Brasil, é muito importante os estudos iniciais. Então, ter um conhecimento profundo dos resíduos disponíveis que a planta de biogás busca ter aproveitamento. Também confiar em empresas, e aqui nesse fórum tem muitas empresas boas, com referências, empresas especializadas em biogás. E a taxa de juros também poderia ser um pouco mais baixa, para ajudar um pouco na viabilidade econômica, mas assim, hoje um projeto de biogás que tem uma escala mínima gira entre 5 e 6 anos de payback time. Alguns 7, obviamente, depois depende um pouco das condições. Então, são investimentos muito atrativos de um ponto de vista financeiro, além de trazer, obviamente, múltiplos benefícios para o meio ambiente. Para viabilizar ainda mais esse tipo de projeto, é importante buscar uma diferença, ter várias receitas. Então, não focar apenas, por exemplo, no biometano. Há oportunidades também no CO2, há oportunidades no próprio adubo. Então, quanto mais o projeto for, nesse sentido, diversificado, mais fácil alcançar uma viabilidade satisfatória que possa levar à tomada de decisão e investir numa planta de biogás. Com certeza. Já fica com o microfone, que a pergunta é para você. Temos aqui algumas perguntas, vou direcionar a primeira para o Lorenzo, do João Arthur, da FIEP. O João pergunta qual o investimento em cada um dos projetos das usinas Bonfim e COP.
e o payback desse investimento? Está direcionado a você, Lorenzo. Usinas daquele porte, daquele tamanho, o valor do investimento total, ele varia um pouco de alguns fatores. Se você faz, por exemplo, só biodigestão de vinhaça, se você faz biodigestão de vinhaça torta e o que você quer fazer com biogás. Mas vamos lá, uma ordem de grandeza para projetos desse patamar pode girar entre 180 e 300 milhões de reais. Ótimo. Direto ao ponto. Sim, tipo a planta como um todo, né? Turnkey. Realmente depende de X fatores. Terreno, layout, que mais? As características das próprias biomassas. Não dá para generalizar, nem toda vinhaça é igual. Mesma coisa vale para os demais resíduos. Enfim, é necessário realmente realizar um projeto para poder chegar na definição do CAPEX, OPEX e ter um business plan robusto. Perfeito. Obrigada, Lorenzo. A próxima pergunta é para Giovanni. A Jusilane, da Enermac, ela pergunta sobre a entre-safra. Na entre-safra, mesmo com a utilização da torta de filtro, a queda da produção de biogás? E se sim, qual seria a porcentagem de diminuição? Se não, quais as medidas que foram adotadas? Esse é o grande desafio nosso, né? Porque, obviamente, o volume que a gente tem de vinhaça, né, é muito maior do que a gente tem de torta, né? E a gente tem, sim, uma queda na produção e esse é o nosso desafio de tentar minimizar esse gap, porque na hora que o pessoal da comercial, por exemplo, vai fechar um contrato com o cliente ele quer o biometano os 12 meses, né? E esse realmente tem sido o nosso desafio, por isso que a gente tem estudado muito outros substratos, né? Como esterco bovino, esterco de galinha, a própria utilização de palha e bagaço para biodigestão, porque a gente precisa de alguma forma aumentar a quantidade de biogás produzido durante a entre-safra. Perguntou qual que era o percentual, né, de diminuição. Olha, é quase a metade, tá? Realmente é o nosso maior desafio. Como trabalhar, né? Essa sazonalidade é o desafio do setor sucroalcooleiro. Gostaria de direcionar uma pergunta para os produtores aqui também, para o Carol, Torben e Henrique, em relação ao ganho econômico, né? Então, a opinião de vocês para que esses projetos se repliquem. Hoje, o que está fazendo sentido para que novas indústrias passem a adotar o biogás dentro da sua estratégia? A gente sabe que o ambiental está muito em alta, mas a gente precisa que a conta feche, né? Então, na opinião de vocês, em termos de ganho econômico, se vocês puderem comentar um pouco de que forma que a gente vai conseguir passar a replicar esses projetos em indústrias. Giovanni, também, se você quiser complementar. Olha, eu imagino, igual eu comentei quando eu estava palestrando ali, a partir do momento que você tem um recurso que você está queimando, já está alguma coisa errada aí, né? Então, agora eu falei de uma grande planta, né? Mas tem investimentos até bem mais reduzidos para não espantar o pessoal, né? O nosso lá foi mais ou menos uns 5 milhões, né? Vamos dizer lá, foi 180 milhões, Deus me livre, até caiu para trás aqui com esse valor, né? Mas e o nosso ainda foi um mais caro, como ele passa de 500 kWh, você tem que fazer toda uma adequação na Copel. Mas você tem motores menores, de repente um produtor de suínos, tudo, que fica bem mais viável, assim, mais palpável para a pessoa mais comum, assim, investir, né? E eu acredito, assim, que a grosso modo, né, quando tiver no término do projeto GEF, eu acredito ter mais dados concretos, assim,
Mas para quem tinha uma média de fatura de energia de mais ou menos 360 mil, cair para perto de 100 mil, já melhorou bem, né? Eu acho que é isso que o pessoal... O payback tem, né? Se você já tem o combustível e está queimando, por que não usar, né? Eu vejo que o principal ponto é o que a Giovanni também comentou ali, que o diretor quer saber do financeiro, né? No final das contas, o projeto tem que ficar em positivo e saudável. Não adianta eu só vou fazer biogás por ser bonito, vou queimar dinheiro e vou fazer algo sustentável. Beleza, sustentável é bom, vai uma logozinha ali, vai um selinho verde na embalagem, mas no final da conta tem que ter saúde financeira, porque você não vai queimar dinheiro para te ter um selo. Então, é o que o Lorenzo falou ali também, diversificar, quanto mais a planta, ter a jogada, vamos falar assim, de ou produzir mais energia elétrica, ou produzir mais biometano, ou colocar mais frota, ou vender, envasar e botar em skid e tal. Eu vejo que tem que fazer ela bem diversificada, que conforme vai a tendência do mercado, separa aqui, só que também tem que ver contratos, né? Porque contrato também tem que ser flat, tem que considerar a sazonalidade. Por mais que a gente tenha uma planta que recebe o resíduo, vamos falar, não tão sazonal igual o sucroalcooleiro, mas a gente tem um problema de inverno também, que no inverno dá aquela baixada de geração e tal, que por mais que a gente tenha o CSTR lá aquecido, ele dá essa dificuldade também no inverno ali se suprir o contrato que se coloca. Então, mas eu vejo que agora a gente está entrando numa troca de governo e tal, e o juro realmente, se ele der uma baixadinha é capaz de ir, mas a parte de financiamento ali e estando o pé no chão, eu acho que é o principal ponto ali para o projeto ir para frente. Obrigada. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final do fim do nosso painel. Antes da gente encerrar, como nós não somos o último painel, somos o penúltimo painel, mas eu já gostaria de pedir aqui que os nossos especialistas dessem uma palavra, né, uma mensagem final, principalmente direcionada a esse público, à indústria, né, aos produtores de biogás, até a própria cadeia de fornecimento, né, sobre o biogás na indústria brasileira. Se vocês puderem, por favor, dar essa mensagem final, agradeço. Bom, eu acho que assim a indústria tem uma oportunidade muito grande para agregar valor, uma coisa que hoje ela paga para destinar, né? Então, falar em grande gerador hoje, o gasto que ele tem com esse descarte apropriado do resíduo ainda geralmente é um valor alto, né? Nós temos a nossa planta lá, gastamos um valor talvez excessivo por todas as questões que foi relatado aqui, mas se tivesse alguém que tivesse feito o balizamento de todas as informações, por isso que eu acho que ainda falta bastante, é uma área que falta profissional qualificado no mercado, que às vezes o integrador pode estar na própria empresa, né? Se tendo um especialista ali, ele consegue balizar todas as informações, mas ainda existe um potencial muito grande. A gente vê cases, falar no nosso caso, né? Temos o frigorífico ali, que a gente acabou com frete, acabou com a destinação, o case da Frimeza também, que, cara, não faz sentido você não ter um biodigestor ali e pagar para destinar esse resíduo. Só falta a tecnologia ali adequada, né? Adequada. Aí que é o interessante do negócio, para você não ter custo excessivo e não ter retrabalho. Mas é isso, acho que o fórum vai contribuir para tudo isso, a gente tem todos os contatos das empresas aí, e desenvolver o negócio e desenvolver profissionais aí qualificados para fazer essa integração, para trabalhar também dentro da indústria, não só como prestador de serviço. Até para ajudar um pouco o evento, e biogás vale a pena. Vale a pena. Ninguém acho que está querendo assustar. Eu passei, né, minha experiência até para... É uma história de 2019, 2020, parece que não faz tanto tempo assim, mas eu acho que tem tudo a evoluir cada vez mais.
e possibilitar que outras empresas, outros produtores consigam usar essa fonte de energia renovável, porque ela está ali, de certa forma, é de graça, né? Vai fazer um biodigestor, vai fazer... Mas ela é uma energia barata, né? Até se for comparar com a solar, por exemplo, você consegue mais com menos, né? E gostaria de deixar um agradecimento também para vocês por ter convidado. Bom, minha mensagem de fechamento é que eu fico muito feliz de ver um evento como esse, com muita gente engajada e entusiasta para o biogás, porque a gente está nesse setor aqui no Brasil há aproximadamente 8 anos, então a gente vem acompanhando toda essa caminhada. E realmente o Brasil tem essa condição única pela matriz agrícola, pelo tamanho, pela força do agro, de proporcionar uma série de resíduos orgânicos gigantesca, talvez seja a única a nível mundial. E o Brasil já é líder em geração de energia verde, né, energia elétrica verde, já é líder mundial nisso. E então, sem dúvida, o biogás também crescendo da mesma forma que no passado cresceu, por exemplo, produção de energia a partir da biomassa, isso vai ter um impacto realmente muito bom, né, tanto para o Brasil quanto para o mundo, em termos de redução de emissões e descarbonização. Então, o fechamento é que realmente eventos como esse contribuem muito, e parabéns a todos os entusiastas do biogás. Bom, complementando o Henrique, né, o biogás vale a pena, porque se não fosse assim, a Cocal não estaria pensando, né, na segunda planta, no segundo projeto, tá? Mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios. E a gente tem que entender que assim, é um processo novo, né? Tá todo mundo aprendendo, é totalmente diferente de um processo, por exemplo, de produção de açúcar e etanol, que é um processo consolidado, né? Então, assim, acho que daqui 30 anos, né, a gente vai estar rindo de tudo isso, né? Se a gente ainda estiver aqui, né? De falar, nossa, lembra, né? Todos os perrengues que nós passamos. Mas, gente, o momento é esse, é o momento do desafio, é o momento do crescimento, do aprendizado, não tem como. E se tem desafio, tem emprego para nós, né? Mas um outro ponto que eu queria deixar, eu acho que desde ontem a gente está ouvindo essas dores, né, do produtor, né, com relação à integração, com relação a fornecedores, né, e eu falo que a gente também precisa ouvir, né, acho que é um aprendizado para todos nós, mas que fornecedores também entendam que assim, muitas vezes para uma indústria que tem uma engenharia estruturada, isso não seja tanto um problema. Mas para pequenos produtores, acho que merece uma atenção especial, porque é muito mais do que somente o lucro, somente a venda. Lembre-se que eu falo, a gente tem a oportunidade hoje de mudança de mindset com relação a mudanças climáticas. Então, é muito mais do que vender um equipamento ou vender uma planta. É a oportunidade que a gente está tendo, né, em 5 anos aqui, a curto prazo, de reduzir as emissões. Nós temos esse compromisso. O Brasil assumiu esse compromisso, né, com as reduções de emissões. E a gente faz parte disso, né? Então, a gente não pode simplesmente sentar, fechar um negócio e largar o produtor lá. Não pode, porque é isso que faz com que pessoas que estão de fora olhem só os desafios e falam, não, isso aí não é para mim, não vale a pena, o biogás não vale a pena, porque vale muito, mas a gente precisa estruturar isso em toda a cadeia que a gente faz parte, que é uma cadeia muito maior do que só a minha empresa, né, do que só produzir o biometano, é muito maior do que isso. Obrigada. Agradeço a todos os colegas aqui pelo tempo, todo mundo que ficou aqui no Canal 1. Obrigada, pessoal, pelo tempo, pela atenção de vocês. Acredito que a gente tenha
alcançado aqui o nosso objetivo. E é isso. Obrigada.